Onde você vai achar a realidade? Não nos livrinhos de história, parábola, metáfora, historinha para criança. Onde você achará isso? Qual ciência que estuda como é a realidade? A física. Então é preciso se apegar na física. Mas em qual física? Porque tem a física dos que não podem perder emprego. Então, aí já tem uma distorção. Tem que ser na física daqueles que já soltaram os empregos. Aqueles 5, 6 que aparecem lá no Quem Somos Nós. Vocês viram lá o William Tyler falando. Pedi demissão de todos os meus empregos, com exceção de um, para poder falar, para poder fazer ciência. Real, honesta. O que o experimento mostra é a realidade. Queira ou não queira, goste ou não goste, amém. É assim. Ah, e tem um monte de crenças que não batem com isso. Joga fora todas as crenças, que não bate com a realidade. Ou então esquece a ciência. Mas aí também joga o celular no lixo. Então, é difícil. Como é esta realidade? Eu vou fazer uma pequena explicação, já expliquei isso várias vezes, mas está gravando. Tudo isto é um tecido do espaço-tempo. Esse tecido tem um tamanho de 10 elevado a menos 33. É o menor espaço possível. Chama-se espaço de Planck, o físico. Nesse nível já ínfimo da realidade, tem nozinhos, dodecaedros, 12 lados. Então, esses nozinhos é que formam esta realidade chamada tecido do espaço-tempo, do qual todos nós somos feitos. Tudo que existe no universo inteiro, neste universo, é feito com esse tecido do espaço-tempo dodecaedro. Como tudo é onda, tudo é partícula, tudo vibra, o dodecaedro é partícula e é onda, e ele também vibra. E ele vibra numa determinada frequência, de acordo com as 12 faces que ele tem. Simples, resolvido, evidente, lógico. Outra dimensão, ou outro tecido do espaço-tempo. O que faz? Troca-se a frequência. Troca-se uma face desse dodecaedro, você tem outro espaço-tempo. Paralelo, outro. Igual CBN, Antena 1, Bandeirantes, Transamérica e assim por diante. Da mesma maneira que tem uma rádio do lado da outra, todas as rádios estão no mesmo lugar do espaço. Lembra? Todas as ondas estão no mesmo lugar do espaço. Nunca se viu ninguém ter que pegar um rádio, aquele que você escuta, música, CBN. Nunca se viu alguém pegar um rádio e, para trocar de estação, transportar o rádio fisicamente aqui. E achar 1 metro acima, aqui, CBN. Vou para outra rádio, pega e carrega o rádio para lá. Já viram isso? Pois é, mas é o que deveria estar acontecendo. Se as crenças fossem congruentes. Porque eu acredito em onda ou não acredito em onda. Então o que muda para você achar a outra estação? Só a frequência que está sendo emitida, que entra em ressonância, entra em fase com a frequência que está vindo lá do transmissor da rádio. Qualquer delas. Muda só a frequência aqui. Então você gira o dial, você pensa que está girando alguma coisa, certo? Está saindo do lugar porque girou o dial antigo, ou então está tic-taqueando lá no digital. E aí apareceu um monte de números, trocou de estação. É só a ressonância que está trocando. O rádio está totalmente parado. Bom, mas aí surgiu um outro problema. E quando eu estou na estrada,
a 120 por hora e troquei de estação? E como é que a rádio está me acompanhando a 120 km por hora na estrada? Parece ridículo fazer essas considerações. Mas é assim que as pessoas pensam, a maioria. Como que o rádio continua pegando determinada rádio com você a 120 por hora? E ainda falando no celular. Como? Onde que está o cabo disso? Um fiozinho. Então todo mundo acha perfeitamente evidente que existe uma tal de onda, que está em todos os lugares, é óbvio, porque senão como é que faz? Ou a onda está correndo atrás do carro? Tem uma única onda e ela está lá correndo atrás de você. E sobe e desce no elevador também. Portanto, as ondas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. É óbvio. O tecido do espaço-tempo é a mesma coisa. Ele é uma onda, você trocou a dimensão, trocou a frequência, você está em outro universo ou outra dimensão. Qual seria o problema de que, na próxima dimensão, uma oitava acima, tem a gente, igualzinho nós. Cachorro, vaca, cavalo, árvore, passarinho. Por que não pode ter isso? Por que só pode ter vida nesta dimensão? E outra, tem que acabar. Quando você biologicamente para de funcionar, tudo acaba. Por quê? Lembra? A energia nunca acaba, só se transforma. Gozado. Na física, aceita-se isso sem problema nenhum. Agora, e como é que faz com a energia do cérebro? Desaparece? Como é que faz com a onda do cérebro dele? Porque ele é uma partícula e é inteiro onda também. Lembra? Tudo é partícula, tudo é onda. Não é só o elétron, não. Todos nós somos formados de átomos. Próton, nêutron, elétron. Portanto, todo mundo é onda e todo mundo é partícula. Só depende de que lado nós queremos trabalhar da realidade. Tá. Ok. Energia não pode desaparecer. Lei da física. E a sua? Por acaso você é feito de alguma substância diferente dos 118 elementos químicos já descobertos nesse planeta? Tem 118 elementos. Por acaso, células biológicas humanas são feitas de um material diferente disso? Ou são unidades de carbono? Portanto, do mesmo jeito que energia de qualquer coisa não desaparece, só se transforma, a energia da pessoa também permanece, só se transforma. Para se ter acesso a uma dimensão superior ou inferior, o que precisaria fazer? Simplesmente pegar um pedacinho dessa realidade nossa aqui, desse tecido nosso, e trocar a frequência de um buraquinho qualquer. Estabelecer, assim, um raio, 2, 3 metros, naquela parede ali serve. Constrói-se uma máquina, a máquina emite uma onda, a onda vai bater na parede, interferência construtiva, a parede absorve a onda, da mesma maneira que vocês absorvem a onda que sai do CD, da ressonância harmônica, da mesma maneira que vocês absorvem a onda, a parede também absorve uma onda que fosse mandada nela. Assim que ela absorveu, ela vai entrar em fase
com a onda emitida. Gira-se um dial e muda-se a frequência desse pedacinho da parede. A frequência. O que aconteceu? Abrimos um portal. O nome não importa. Qualquer nome serve. Abrimos um portal para outra dimensão da realidade. Pode-se abrir portal para qualquer dimensão da realidade. Cada uma é uma frequência específica. Cada uma tem um tecido espaço-tempo diferente. Portanto, tudo está no mesmo lugar, aqui, nessa sala. Então, era só mudar a frequência de um pedaço aqui. Não precisa ser na parede. Pode ser aqui no ar, aqui também. Aqui no meio. Abre. Vai, volta. Pode viajar quanto quiser. Tudo isso daria para fazer com instrumentos, com ferramentas, com aparelhos. É muito mais fácil fazer isso sem aparelho, sem nada disso. Não é necessário nada disso. Porque o que é necessário? Para abrir um portal e você passar pelo portal. O que é necessário? Só uma frequência. Se você estiver na frequência da dimensão X, já está aberto o portal para você. Você passa e vai para o outro lado. E como é que muda uma frequência assim? Como é que você muda a sua frequência? Mudando os seus pensamentos e sentimentos. Pronto, mudou. Mudou o pensamento, mudou o sentimento, mudou a sua frequência em hertz. Hertz, ok? Ninguém está viajando na maionese aqui. Em hertz. Abriu uma porta, você vai e volta, faz o que quiser. Vai viajar. Por que não é feito isso? Por que até hoje não fizeram uma coisinha dessa? Tem um monte de histórias sobre o experimento Filadélfia, de 1943, quando se fez um navio desaparecer do porto e reaparecer num outro porto, com as pessoas fundidas parcialmente no casco, nas paredes do navio, fundidas, ok? Metade de você virou parede do navio, metade está fundido pela cintura no casco, no chão do navio, uns com o braço, e assim por diante. Já se gastou, a Marinha Americana já gastou, quanto? 2.600.000 dólares só de A4, formulário A4, desmentindo o fato. Embora tenha fotos e tudo mais. Né? Fica difícil esconder um negócio desse. Ainda mais porque o que aconteceu com as pessoas? Morreram em combate? Certo? Manda uma carta para a família e fala: seu parente desaparecido em combate. Porque assim não tem corpo, né? Simples. Quando se gasta 2.600.000 dólares de papel para desmentir uma coisa, é muita fumaça, não? Ainda mais porque os cientistas que fizeram isso, alguns deles ainda existem. E aí? O navio desapareceu. Então, para ser, vejam, vou colocar de outra maneira. A pior coisa que existe é o aprendiz de feiticeiro. Porque ele já acha que é. Que foi o que aconteceu com eles. Eles achavam que, com a física que existia em 1943, já era suficiente para poder empreender um projeto desse. Quando os físicos começaram a estudar esse assunto em 40, 42, o que eles perceberam? Que eles tinham que estudar metafísica para poder fazer o projeto do navio desaparecer. E aí, um ou dois deles começaram a estudar metafísica. E você sabe, metafísica é um nome, certo? Mas logo
o cientista teve que estudar o que se chama ocultismo e etc. Por que é o ocultismo o nome disso? Porque está oculto? Oculto de quem? Está oculto nas escolas, nas universidades. Então está oculto lá. Que aqui na estação de Santo André, ali pertinho, tem um ocultista trabalhando, porta aberta, o tempo todo, prestando serviço. E nos postes da cidade está cheio lá de ocultista trabalhando também. Só que não usa o nome. O nome do boi, isso que importa isso. Mas está lá. Amarração. Fazemos qualquer negócio. 100% garantido. O que é isso? O ocultismo. É um físico que não foi numa universidade. É empírico. Aprendeu de mãe para filho, mãe para filho, mãe para filho, mãe para filho. Por experiência, por tentativa e erro. Da mesma maneira que nós também usamos celular, por tentativa e erro. Certo? Porque quantas pessoas realmente entendem por que o celular funciona? Que tem uma onda. Pois é. Quantos se formaram em física para usar um celular? Ninguém. Tá? É a mesma coisa. Então, quando a gente dá risada do feiticeiro, nós estamos na mesma situação. Também por tentativa e erro. Porque qual a certeza que você tinha quando comprou a caixinha? Pela primeira vez? E apertou o botãozinho e falou com alguém do outro lado. Qual a certeza que tinha? Ah, porque alguém falou, o sujeito da loja, na televisão, um anúncio. E ninguém desconfiou que quando fez isso, fez um colapso da função de onda. Lembra? O observador, ele altera como que o elétron se comporta, se ele vai, volta, se ele passa partícula, passa onda, se ele volta e passa de novo, porque você mudou a abertura de partícula para onda, ou vice-versa. Então ele teve que voltar no tempo e passar de novo. Então nós colapsamos a nossa realidade, nós criamos a nossa realidade, porque nós colapsamos a função de onda do Schrödinger com o nosso pensamento. Lembra? O observador afeta tudo o que acontece na mecânica quântica. Pois é. Então, quando você compra a caixinha e acha que ela vai funcionar, ela funciona. Nossa, que coisa impressionante. Não é? O celular funcionou. Você já criou a realidade dele funcionar. Agora experimenta. Experimenta fazer o inverso. Vai na loja, 100% convencido de que não funciona. Eu vou comprar o celular e ele não funciona. 100%. Mental e emocional convencido de que ele não funciona. E vê o que vai acontecer. Vê se ele vai funcionar. Isso é mecânica quântica. Agora, todo mundo faz isso o tempo todo. Quando espera uma coisa, sabe, desejo uma coisa e aquilo acontece. De bom e de mal. É, mas essa coisa do mal... A pessoa põe uma barreira, fala, não, eu não fiz isso. Foi inconsciente. Inconsciente, consciente e subconsciente são formas de falar. Na verdade, só existe um ser. Aquilo é só metodologia de explicação. Não tem departamento no seu ser. O único departamento que tem são 7 corpos que você tem, que são independentes e interconectados. Isso sim. Mas inconsciente, isso não tem nada disso. Isso é repressão. O que você não quer enxergar, você joga para debaixo do pano e tudo bem, fica lá. Agora, o seu cérebro vai ter que cuidar de 6 trilhões de informações que chegam ao mesmo tempo em você? Não dá. Você não pensa em outra coisa. Então tem que ter um subconsciente que cuida de tudo isso enquanto você pode pensar. Então toda a respiração, etc., sistema nervoso autônomo, é cuidado automaticamente por um subsistema. Mas nada disso está sozinho, separado. Está tudo junto. Então, quando a gente pensa em algo negativo e aquilo acontece, por inveja, por N coisinhas, nós criamos aquela realidade.
Agora, essa, evidentemente, é uma pílula difícil de engolir.